Boa tarde, quarto ano. Tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de português, nós vamos relembrar um pouquinho sobre adjetivos. Mas vamos falar um pouquinho sobre adjetivo pátrio e a locução adjetiva. Mas antes disso, vamos relembrar um pouquinho o que é adjetivo? Vamos lá? Então, o que são adjetivos? Adjetivo é aquela palavrinha que caracteriza o substantivo, ou seja, que caracteriza o nome. O adjetivo, ao caracterizar o substantivo, pode indicar estado, qualidade ou lugar de origem. Então, alguns exemplos que eu já havia citado na aula anterior. O homem estúpido bateu à porta. O trânsito estava confuso. O cidadão brasileiro escolheu seu presidente. Todos esses adjetivos estão em vermelho: estúpido, confuso e brasileiro. Atribui característica a algum nome, ao substantivo. E aí, assim como o substantivo, o adjetivo também tem suas classificações. Então, adjetivos podem ser classificados em primitivos, derivado, simples, composto, pátrio ou gentílico. Primitivo, exemplo, azul. Derivado, azulado. Derivado, derivou de azul. Simples, azul, tem apenas um elemento. Composto, azul marinho, tenho 2 elementos. Pátrio ou gentílico, carioca, gaúcho, ou seja, está atribuindo a característica de um lugar, daquele determinado lugar de onde faz referência. E aí, hoje nós vamos falar sobre o adjetivo pátrio ou gentílico, que é aquele que indica a origem ou nacionalidade das pessoas, animais ou coisas, que foi o último que eu falei para vocês da classificação. Alguns exemplos: pássaros brasileiros, menino japonês, comida mexicana. Quando eu atribuo, mostro de onde é determinada comida, determinada pessoa, determinado objeto, eu estou fazendo referência à sua pátria. Então, por isso que se chama adjetivo pátrio, ou seja, faz referência à sua pátria, o lugar onde aquela pessoa, aquele objeto veio, mora. Então, de onde surgiu determinada brincadeira, determinada música, tá bom? Então, fala assim: nossa, eu adoro ouvir música espanhola. Então, eu gosto de ouvir músicas o quê? Espanholas, Então, daquele determinado lugar, ok? Então, adjetivo pátrio ou gentílico é atribuindo a característica de onde ela vem, A característica, quando a gente fala adjetivo pátrio, é que está fazendo referência à pátria, Quando a gente fala pátria amada, daquele determinado lugar onde aquela pessoa vive, onde aquele objeto veio, ok? E hoje também nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a locução adjetiva. E aí, você sabe o que é locução adjetiva? É uma expressão formada com mais de uma palavra e com valor de adjetivo. Sempre a locução adjetiva, eu vou ter uma preposição, de, com, da, com, mais um substantivo. Então, sempre a locução adjetiva vai ser composta de uma preposição mais um substantivo, formando assim a locução adjetiva. Alguns exemplos: sapatos sem meias, touca de bolinha, período da manhã, faixa de idade. Então, essas locuções que estão de verde, estão representando as locuções adjetivas. Então, a locução adjetiva é a expressão formada com mais de uma palavra, caracterizando assim como um adjetivo, ok? Vou colocar mais alguns exemplos para vocês de locuções adjetivas: de abelha, de boi, de cabelo, de cabra, de chuva, de criança, de estômago, de ilhas, de inverno, de fogo, de verão. Lembrando que o que está em negrito, é a locução adjetiva, e o que está mais clarinho é o adjetivo que caracteriza também esse adjetivo, tá bom? Essa locução adjetiva. Então, em negrito eu tenho a locução adjetiva e mais clarinho eu tenho o adjetivo, que significa a mesma coisa. Mas a locução adjetiva é formada de uma preposição
mais um substantivo. Outras locuções adjetivas: de gato, de gelo, de guerra, do litoral, de porco, da manhã, do rio, do norte, do sul, da tarde, de velho. Então, essas locuções que eu falei, né, são consideradas locuções adjetivas. E o que está do lado dessas locuções adjetivas é o adjetivo que tem valor dessa locução, ok? Tudo bem até aí? Entender o que é o adjetivo pátrio e entender a locução adjetiva? Então, se tiver alguma dúvida, lembre de anotar e me perguntar no nosso encontro daqui a pouquinho no Zoom. E para fixar, né, essa matéria, para vocês trabalharem um pouquinho de adjetivo pátrio e locução adjetiva, eu vou deixar algumas atividades para vocês. Primeiro, vocês vão ler as páginas 32 e 33 e depois vocês vão responder os exercícios de 5 ao 11, que estão nas páginas 40 e 41. Então, é só para ler as páginas 32 e 33, só leitura, e vocês vão responder os exercícios de 5 ao 11 nas páginas 40 e 41. Lembrando que essas atividades são do caderno 2, ok? Combinado? Então, até daqui a pouquinho. Beijos!